Imagens que você fez do trajeto que a Vitória fazia do trabalho para casa. Isso é mentira. Sabe o que acontece? Tinha imagem, mas não era da casa da Vitória. Era 5 quilômetros longe da casa da Vitória, isso. Uma pastora falou para mim, ó, eu tive uma visão, isso. Eu falei assim, pastora, do jeito que a senhora tá falando, é um rio. E é a barragem, onde que o pessoal toma banho. Todos os aparelhos celulares agora já estão chegando para nós começarmos o trabalho que é extração de dados e fazer as confrontações e o cruzamento de linhas telefônicas. Quem falou com quem? Dessas coisas eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço, não consigo correr. Ai, amiga, mas tá de boa, sabe? Quem ele estava do ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boaça, não tem problema nenhum. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de começar esse vídeo, aproveita e já se inscreve se você gosta de casos criminais, se você se interessa por esse assunto. Aqui a gente tem mais de 400 vídeos e tem vídeos novos toda semana, 2 vídeos por semana. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer também que eu tô um pouco rouca, mas eu precisava trazer essa continuação pra vocês e por isso eu estou aqui hoje. Então esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu trouxe no sábado, no dia 8, sobre o caso da Vitória Regina. Muitos me pediram para trazer uma nova atualização com as novas informações que saíram essa semana, então eu colhi todas as informações que saíram até a data de hoje. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, no mesmo dia em que vai ser postado, e eu vou tentar trazer o mais completo possível para vocês e venho trazendo as informações conforme foram sendo atualizados. Então, se você não viu o primeiro vídeo onde eu trouxe todas as informações, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas, para fazer um resumão desse caso, no dia 26 de fevereiro, uma jovem de 17 anos chamada Vitória Regina saiu do seu trabalho à noite em direção à sua casa. No trajeto, ela conversou com uma amiga por aplicativo de mensagens, informando que estava sendo seguida, que estava com medo e que esses homens teriam a seguido inclusive dentro do ônibus. A Vitória nunca chegou em casa e no dia 5 de março o seu corpo foi encontrado em uma mata de forma brutal com sinais de violência. Até a nossa última atualização sobre esse caso, os suspeitos eram principalmente o Gustavo Vinícius, que era um ex-namorado dela, e um homem chamado Daniel, que teria tido uma relação com o Gustavo. Porém, de acordo com as novas investigações, novos nomes acabaram entrando nessa lista de suspeitos e os nomes foram divulgados pela polícia. Os 3 nomes dos suspeitos atuais permanecem então o Gustavo Vinícius, que era o ex-namorado da Vitória, o Daniel Lucas Pereira, que é esse amigo do Gustavo, que supostamente teria tido um caso com ele e teria tido então um ciúmes da Vitória nesse caso, e o novo principal suspeito é um homem chamado Michael Salles dos Santos, que é o proprietário do carro que estava próximo à Vitória na noite do crime. O Michael era vizinho da Vitória e era dono do carro Toyota Corolla, que foi visto pelas redondezas pelas câmeras de segurança. E ele supostamente estaria então seguindo a Vitória. O Michael foi preso no sábado, no dia 8, em uma prisão preventiva. Ele seria então a ligação entre o Gustavo e o Daniel com a Vitória. Com a prisão do Michael, o seu carro foi apreendido, já havia sido apreendido antes, e no carro foram encontradas manchas de sangue, possivelmente de Vitória. Ainda não saiu o laudo da perícia confirmando o DNA. O resultado da perícia sai de 30 a 40 dias, então é comum que demore um pouco para sair esse resultado. Porém, o Michael foi levado para a delegacia, foi levado para um depoimento e o seu depoimento foi totalmente inconsistente. Segundo ele, naquela noite do crime, ele estaria em casa com a sua esposa. Porém, a própria esposa deu um depoimento dizendo que, na verdade, ela não estava com ele porque ela dormiu na casa da sua mãe, ou seja, ele estaria sozinho em casa. A esposa disse também que vinha suspeitando de que o Michael tinha uma amante que ele estaria atraindo. Isso porque ela teria tido informações que o seu carro teria sido visto em outro local,
fora da sua casa e era tudo muito estranho para ela. Ela já teria, inclusive, confrontado o Michael em relação a isso, porém ele sempre negou qualquer tipo de traição. Alguns vizinhos e pessoas próximas ali da casa do Michael também suspeitaram do seu envolvimento, porque no dia do crime, naquela noite, na verdade, ele estaria agindo de forma estranha. Ele estava entrando e saindo em casa, parecendo um pouco agitado demais. Além disso, o seu carro, que sempre ficava na rua, ficou dentro da casa nesse dia. Então, a polícia e os vizinhos acharam isso tudo muito suspeito. Na casa do Michael também foi feita uma perícia e lá foram encontrados vestígios biológicos, tanto no banheiro quanto na porta da casa, ou seja, manchas de sangue foram encontradas no local, o que levantou a hipótese de que a Vitória pode ter sido mantida em cativeiro na casa do Michael durante pelo menos 2 dias, o que bate com a perícia feita no seu corpo, que eu vou falar daqui a pouco. Pode tudo ser uma questão de coincidência? Pode, mas também pode não ser. O Daniel, ele é próximo da família da Vitória, ele mora nas redondezas e a polícia também verificou o seu carro, também fez uma perícia no seu carro e lá foram encontradas presenças de fios de cabelos humanos, mas também não houve ainda o resultado para saber se isso pertencia à Vitória ou não. O mais estranho em relação ao Daniel foi que o seu celular foi apreendido e no celular foram encontrados vídeos, imagens da Vitória, pelo menos 3 dias antes da sua morte, no seu trajeto entre o ponto de ônibus à sua casa, como se estivesse vendo por qual caminho ela ia até chegar à sua casa. Além disso, foram encontradas também imagens do carro Corolla, o carro do Michael, que também foi visto nas câmeras de segurança. Por que você acha que a polícia te coloca como suspeito? Porque é o seguinte, eu que tirei a foto da placa do carro do Michael. Por que você fez isso? Não, porque o policial que pediu pra mim. Foi o seguinte, o que aconteceu? Falaram pra mim que o Michael tava foragido, tá? O Michael tá foragido. Aí eu vi ele passando aqui, eu pensei, como que o Michael tá foragido? E acabou de passar aqui. Aí eu peguei e fui na casa da família, na Vitória. Aí eu falei assim, como que o Michael tá foragido que ele acabou de passar ali pela minha rua? Aí beleza. Aí um policial, não, peraí que eu vou ligar pro policial aqui. Aí o policial falou comigo. Aí o policial falou assim pra mim, passa a placa dele pra mim. Eu falei assim, eu não tenho a placa dele, como que eu vou passar? Ele falou assim, então tira a foto. Aí beleza, eu peguei meu carro e desci, fui na casa dele e tirei foto. Isso aí, voltei. Aí enviei para alguém da família. E de acordo com a polícia e feito todas as investigações relacionadas ao celular dos 3, o Michael, o Daniel e o Gustavo estariam juntos naquela noite onde a Vitória desapareceu. De acordo com o Daniel, a relação dele com o Michael nunca foi uma relação de amizade ou de parceria. E ele disse que, na verdade, o Michael teria envolvido ele no crime por uma suposta briga de futebol, uma briga antiga que os dois tinham. Até foi solicitado a prisão preventiva do Daniel, depois de terem encontrado as imagens da Vitória no seu celular, porém a justiça negou o pedido, alegando falta de evidências concretas. E de acordo com o Daniel, ele não gravou os vídeos da Vitória com a intenção de monitorá-la ou algo do tipo. Mesmo que seja muito estranho alguém gravar todo o seu trajeto por dias. Ele não deixou claro, na verdade, qual que era a sua intenção com esses vídeos. Pelo menos 10 celulares foram apreendidos pela polícia e vêm sendo investigados, vêm sendo periciados. Em algumas fontes que eu pesquisei para falar sobre esse caso, dizem também que no celular do Michael, que é o único que é mantido preso até agora, foi encontrado também uma pesquisa escrito Como Limpar a Cena do Crime. Com o laudo feito no corpo de Vitória, foi descoberto também que ela passou pelo menos 48 horas sendo torturada em cativeiro. E segundo o laudo necrópsico preliminar, a Vitória teria sofrido abusos de mais de um homem antes de sua morte. Além disso, houve sinais de estrangulamento e as facadas, terem raspado sua cabeça, tudo teria sido feito como forma de despistar o verdadeiro crime, ou tentar incriminar uma outra pessoa. Um nome que foi levantado essa semana
e saiu assim em todas as mídias, foi o nome do pai da Vitória, o Carlos Alberto Souza. Ele entrou na lista dos suspeitos pela polícia, isso porque, segundo eles, nas suas conversas, ele não mostrou uma certa emoção, ele causou estranheza com as suas falas, ele não parecia sentir o que realmente teria acontecido com a sua filha. Na investigação, ficou citado então que o Carlos teve comportamentos estranhos e adverso do que esperavam. E foi registrado que ele teria pedido um terreno para o prefeito de Cajamar logo após o crime contra sua filha. O advogado do Carlos rebateu, dizendo que, na verdade, ele nunca teria sido ouvido de fato pelos investigadores para poder dar algum detalhe e falar realmente sobre o caso. Foi algo assim bem superficial. Ele foi colocado como suspeito, principalmente por omitir que naquela noite do crime ele mandou diversas mensagens para sua filha. Porém, na segunda-feira, no dia 10, a polícia descartou o nome do Carlos e hoje ele não é considerado um suspeito pela morte da Vitória. Além disso, para quem não viu, o Carlos deu uma entrevista no programa Encontro na Rede Globo, onde a apresentadora Patrícia Poeta acabou descrevendo a morte da Vitória, onde ainda a única suspeita era em relação ao Daniel, e a forma em que ela falou, tudo ali ao vivo, foi vista de forma fria e ultrapassando todos os limites do profissionalismo. Ela foi muito criticada em todas as redes sociais e, com isso, os advogados da família podem entrar, inclusive, com um processo contra a apresentadora Patrícia Poeta e contra a Rede Globo, pedindo um valor de R$200 mil indenizatórios pela exposição de Carlos de forma vexatória, já que ele se sentiu surpreso, perplexo e até humilhado. Ninguém, na verdade, esperava ser surpreendido dessa forma com os detalhes absurdos da morte da Vitória e principalmente ao vivo. Enquanto as buscas pelo corpo da Vitória eram feitas, o corpo de uma mulher, de uma idosa, foi encontrado bem próximo de onde o corpo da Vitória foi encontrado. Essa mulher se chamava Edna Oliveira Silva e o seu corpo foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí. A morte de Edna pode ter alguma relação também com a morte de Vitória. Isso porque a Edna ela chegou a trabalhar anteriormente por algum tempo na casa da família do Michael. Então ela conhecia o Michael, que vem sendo ali o principal suspeito pela morte da Vitória. Então tudo pode estar ligado de alguma forma e a polícia vem tentando juntar todas as peças desse quebra-cabeça. No local onde a Vitória foi encontrado, próximo dali na verdade, foram encontrados também recentemente cabelos humanos e roupas femininas. Tudo estava enterrado, de certa forma um pouco superficial, então conseguiram verificar. Ainda não foi descoberto se pertencia realmente à Vitória ou não. Até o momento, a polícia espera a conclusão desses exames que estão sendo feitos para poder avançar na investigação e, de fato, declarar algum culpado. O nome principal hoje entre os suspeitos é o nome do Michael. E como eu disse, ele é o único que vem mantido preso, mas ele ainda não confessou qualquer tipo de crime. Segundo ele disse à polícia que tem medo que façam com ele o que fizeram com a Vitória. Eu estou acompanhando esse caso e eu venho tentando trazer todas as novidades para vocês. Se tiver mais alguma atualização que eu não trouxe por aqui ou que eu não encontrei, podem deixar aqui nos comentários e a gente vai tentando atualizar esse caso conforme for noticiando. E é isso, se você acompanhou o vídeo até aqui, aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!